E aí, maravilhosos e maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus. Eu estava com saudade de vocês, mas eu não quis vir aqui gravar porque eu não tinha sentido direcionamento. E hoje teve um mover aqui, um trabalhar de Deus em minha vida, então o direcionamento foi voltar, certo? Não sei se será todos os dias dessa forma, gravando o vídeo e subindo no YouTube, talvez seja live, não sei o que o Senhor promete para nós. Mas aí eu fiz o seguinte, esses dias, como eu não tinha feito do dia 1º ao dia 4, né, que seria hoje, eu fiz um resumo, porque nem eu, na verdade, estava conseguindo parar para fazer. Olha que doido isso, né? Mas, com a graça de Deus, eu retomei. Isso não é vergonhoso para ninguém, viu? A gente continuar de onde nós paramos, dar seguimento. Eu vou voltar, porque é dia 1º, foi dia 1º de abril, nós ainda estamos no início do mês, acho importante. Então eu fiz um resumo, tá? E eu vou passar para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Porque para mim foram tópicos, aliás, eu só trouxe porque são tópicos que mexem demais comigo, tá bom? Então bora lá. Dia 1º de abril foi falado sobre sensibilidade. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. João 14, 26a. O Espírito Santo é a parte afetiva de Deus. Ele é dotado de sensibilidade capaz de nos compreender perfeitamente. Ele vê o nosso mundo interior e percebe as nossas carências e necessidades. Temos disponível para nós 24 horas por dia e 7 dias por semana alguém especialista em nós. O Espírito Santo pode nos ajudar justamente por nos conhecer por completo. Isso mesmo, gente, o nosso Pai, Ele conhece a gente por completo. Você tem acesso ao Espírito Santo dessa maneira? Assim? Emanuel, um dos nomes de Jesus, significa Deus conosco. E quem faz esse papel efetivamente é o Espírito Santo. Que tal começar os nossos dias dizendo para o Espírito Santo o que estamos sentindo? Que tal escutarmos o que o Espírito Santo tem a dizer sobre nós? Porque não é simplesmente chegar aqui, né, chegar no seu quarto e abrir o seu coração e pronto, acabou. Não, aí você vai embora. Não. Dá mais um tempinho, espera ele responder sobre o que ele pensa sobre isso, como ele vai te direcionar a agir sobre isso. Não existe ninguém melhor que o Espírito Santo para nos entender. Uma grande notícia é que o Espírito Santo não só tem o poder de nos entender, como ele é capaz também de nos ajudar em nossos dilemas e nos conduzir em paz. Vamos fazer do Espírito Santo o nosso maior amigo? Certamente isso irá me transformar e te transformar. Porque o que estava acontecendo comigo nesse final de semana foi justamente sobre isso. E aí, o que eu trouxe hoje, porque eu tive aquele momento com ele, né? Que eu não tinha conseguido ter ontem, por alguns motivos aí. Tá bom? Dia 2 de abril, intimidade. Amo.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Fomos feitos para sermos íntimos. Isso está em nossa configuração. Então, nós fomos configurados para criar intimidade. Fazer parte, integrar-se, pertencer. São palavras que devem fazer parte da nossa vida. Fomos feitos para viver em família, em intimidade. Não fomos feitos para nos isolar. Isso nos causa muitos danos. Nos paralisa. Nos causa complexos e destruição. O Espírito Santo quer promover em nós laços reais com o Pai. Gente, olha que poderoso isso. Olha quem ele tá criando laços. O Espírito Santo cria laços entre a gente e o nosso Pai, o nosso Criador. Desde que nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, desde que você se entregou ao Senhor, quem fez essa entrega, e se você não fez, não sabe o que está perdendo. Eu te convido a se entregar para viver o melhor, a vida em abundância que Ele tem para você. Então, desde que nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a sermos servos, filhos e amigos do Pai. Por isso, troque o R de religião por R de relacionamento. Que possamos ficar mais próximos do nosso Pai. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza a passos práticos em relação a isso. Inclua de fato Deus na minha história. Experimenta incluir Ele. Não somente como Deus, alguém distante, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que Deus, né? Ele é muito longe, Ele tá muito alto, Ele não consegue ter, a gente não consegue ter esse contato, esse mano a mano, né? Mas não é nada disso. Tudo vai da sua entrega, de como você se relaciona com Ele. Não somente como um Deus, alguém distante, mas alguém familiar. É como você virar pro lado e falar com o seu irmão, com o seu amigo. É isso que Ele quer. Que fazemos questão de interagir nas nossas questões mais simples e cotidianas da nossa vida. Desenvolva a amizade com Ele, com o nosso Pai, através do Espírito Santo. Que nós não nos contentamos com rótulos, pois a nossa identidade, olha isso que forte, gente, a nossa identidade de filho já foi definida e é o próprio Espírito Santo quem constantemente confirma isso em nosso interior. Então, que nós não possamos nos contentar com rótulos de que as pessoas colocam na gente, mas que a gente possa ter intimidade e ativar a nossa identidade como filhos amados do Senhor. E essa identidade, ela já foi definida e foi definida pelo Espírito Santo, quem constantemente confirma isso no nosso coração. Que possamos intencionalmente quebrar todas as paredes do isolamento, do silêncio opressor e que busquemos por mais intimidade. A intimidade
é a maior marca do Filho e a principal marca da fé de Jesus. Então, que nós possamos ser intencionais e nos conectarmos, criar essa intimidade com o Senhor e quebrar qualquer barreira que existe entre você, entre eu e o nosso Criador, que Ele está lá distante. Não, Ele está aqui do seu ladinho e Ele deixou pra gente o Espírito Santo para que a gente tivesse acesso ao Pai. Então, tá muito próximo, é só você pedir isso, que está ali, está disponível. Você que é filho, e se você ainda não é filho, entenda a real do que é você passar de ser criatura a ser filho. Isso é muito bom, é muito importante, é muito poderoso. Você precisa experimentar isso. A intimidade é a maior marca do Filho e a principal marca da fé em Jesus. Bora lá pro terceiro dia. Dia 3/4. Sopro divino. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20:22. Jesus, logo após a sua ressurreição, reencontra seus discípulos. Foram momentos memoráveis. Gente, imagina isso. Você reencontrar Jesus, que coisa mais top do mundo. Histórico e profético. Neste cenário, ele curiosamente sopra seu espírito sobre os discípulos. O objetivo foi justamente demonstrar que ser discípulo de Cristo é ser empoderado do seu espírito. Então, ser uma discípula, ser um discípulo de Cristo é ser empoderado do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo é para nos operacionalizarmos o ministério de Jesus. Então, é para a gente levar, para a gente propagar o Evangelho de Jesus, levar a palavra dele. Por isso que ele nos enche. O Jesus que estava presente fisicamente, agora estará espiritualmente pelo Espírito na vida dos seus discípulos. Então, ele está espiritualmente em minha vida, com o Espírito Santo em mim. A palavra sopro traz a conotação de poder, de capacidade e representatividade. Hoje, não vá sozinho para as suas tarefas e responsabilidades. Tenha a consciência da presença do Espírito Santo em sua vida e receba capacitação, orientação e fortalecimento. Reparta integralmente sua vida com Jesus. Chame ele para participar. Pela ação do Espírito Santo em nós. Somos seres espirituais em experiência humana temporária. Então é temporário isso aqui na Terra. Se nos rendermos a Jesus como o nosso Senhor absoluto, na nossa vida, então o Senhor soprou em mim e em você o Espírito Santo para que nós demonstrássemos o Espírito Santo por onde nós formos, para a gente demonstrar que nós somos esses discípulos de Cristo, que as pessoas vejam Cristo em nós. A expectativa no céu para este dia em nossa vida. Há expectativa no céu para este dia em nossa vida. Então, não vamos desperdiçar nenhum segundo. Você recebeu o sopro divino? Então agora é hora de ir. Uau! A palavra de hoje.
a que me tocou. Vamos lá? A do direcionamento. Papai. Mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Há uma diferença real entre ser criatura e ser filho de Deus. Há uma condição para ser filho de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, olha que lindo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É a salvação pela obra da cruz que nos possibilita a transição de criatura para a filiação, a sermos filhos de Deus. Para nós que já somos filhos, nós seremos tão filhos quanto decidimos ser. Então é assim, o quanto você decide ser filho de Deus? Então, o quanto você decide isso é quanto você vai ser filho dele. Então, quanto mais você se entrega, mais você experimenta desse amor, mais você se deleita em tudo isso, dessa graça, desse amor do Senhor por nós. Então, é à medida que você entrega, é à medida que você recebe. O pai, como na parábola do filho pródigo, eu amo essa parábola, sempre estará de braços abertos para nos receber. Trocar as nossas vestes e preparar um banquete para nós. Sem dúvida, uma das questões mais fascinantes em ter o Espírito Santo é receber a capacidade e a condição de chamar Deus de papai. Ai, gente, é muito bom. É muito bom. Não estamos sozinhos ou desprotegidos. Nós temos um pai disposto a cuidar de nós, não simplesmente como uma de suas criações, mas como uma filha, como um filho dele. Amado, filhos amados do Senhor. Que poder tem o Espírito Santo? Ele retira a orfandade e nos torna filhos. Então, assim, pra mim hoje foi bem difícil, porque esses 3 dias, né, que se passaram, não tive tempo, eu me dediquei a outras coisas, foi super corrido, e eu gosto de fazer isso de manhã, e não deu tempo, né? E eu não tinha aquela obrigação de vir e gravar para vocês, então para mim isso passou batido, né? E que não deve acontecer. Então eu estava me sentindo assim, meio que desamparada, né? E hoje eu acordei e aí eu falei assim, Deus, meu Pai, me ajuda, fale comigo. Me dê o direcionamento, o que eu preciso fazer hoje, né? E aí eu tive esse momento de intimidade com ele, como é que fala? Eu fiz o meu ritual de hoje cedo, né? Que eu não estava fazendo. E aí foi muito importante e ele me trouxe para gravar novamente. Porque eu até ouvi da minha amiga e de uma outra pessoa ontem. Por que você parou? Eu acho que estava fazendo tão bem para você. Acho não, isso estava fazendo muito bem para você. E aí, eu retomei. E aí, o que ele deu de diferente para nós é lermos, após o devocional, Provérbios. Então, vamos lá? Então, hoje, dia 4 de abril de 2023, nós vamos ler Provérbios 4. Na Bíblia aqui está escrito:
a sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. O que eu falei para vocês? Que eu não tive tempo. Eu não priorizei o meu pai nesses 3 últimos dias. E eu basicamente me afastei, né? No sábado, não no domingo porque eu fui no culto, mas e ontem, segunda-feira. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. É real isso, gente. Escute o que eu digo. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, no Senhor. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Então esse foi o direcionamento. Eu voltar novamente com os devocionais e eu ler provérbios, um provérbio por dia com vocês, tá bom? E, gente, foi meio longo o vídeo de hoje, né? Acho que é o vídeo mais longo que eu fiz, mas teve um propósito, né? Eu estava aguardando o direcionamento, então o direcionamento foi esse, e eu não queria que vocês perdessem essa conexão de tudo que é falado nesse livro, Bom Dia, Santo Espírito, que é muito poderoso. E assim, da mesma forma como aconteceu comigo, às vezes acontece com você, de você se desviar, na verdade não é essa palavra, né? É você não priorizar o Senhor, né? No seu dia, como falou, de você experimentar, fazer essas perguntas para o Senhor, se conectar com Ele primeiramente, antes de você tomar qualquer atitude no seu dia. Então isso é muito importante. Então faça isso que você vai experimentar o melhor do Senhor, a abundância dele para você. E para mim foi muito importante isso hoje, porque eu estava precisando sentir isso novamente. E eu creio que coisas muito boas vão acontecer nesse mês. E o mês passado foi uma preparação para o que está vindo esse mês. Eu acho que assim, coisas que eu venho pedindo lá atrás vai acontecer agora nesse mês. Então, para mim tem sido muito, muito importante tudo o que está acontecendo. Essa entrega da minha primícia para o Senhor tem sido muito importante. E ter firmado esse compromisso em trazer essa leitura anual para vocês, ela me edificou muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Realmente me perdoa pelo vídeo longo, mas foi importante, tá bom? Então, eu espero estar aqui amanhã novamente com vocês, um pouco mais cedo. E vamos continuar levando a palavra do Senhor para quem precisa ouvir. Todos nós precisamos ouvir, mas seja você uma boca de Deus, seja você um canal de bênção para a pessoa que está aí ao seu lado, ou para aquela pessoa que você acabou de pensar. Seja você, salve essa pessoa, traga ela de volta para os caminhos do Senhor. Ou, se é para você, se volte para Ele. Faça como eu fiz. Se perdoe. Eu pedi perdão por eu ter feito isso. Peça perdão você também, mas volte o quanto antes. Não deixe isso passar. Tá bom? Que todos vocês tenham uma terça-feira abençoadíssima, abençoada mesmo, e que essa semana seja uma semana memorável, histórica e com muitas bênçãos na vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Então, curte, comenta e compartilha. Tchau. Amo vocês.